carnaval sombrio, irmãos. Olha só, sempre soubemos que o carnaval é festa da carne, né? Carnevale é uma festa da carne. Eu nunca concordei, posso falar assim, eu nunca concordei com crente no carnaval. Pode parecer retrógrado, pode parecer coisa de assembleiano velho, pode parecer coisa de pentecostal doente. As neopentecostais vieram com esse papo de ir pro carnaval. E olha o que eu vou dizer para vocês. Não, não e não. Vamos ver uns vídeos aqui? Festa cristã. Padres também participavam da festa. A palavra carnaval vem de carne levare, que significa adeus à carne, e marcava os últimos dias de excessos antes da realização da quaresma. Na Idade Média, a festa funcionava como uma válvula de escape, permitindo que as pessoas cometessem todos os tipos de pecados da carne antes dos 40 dias de jejum. A festa terminava com a destruição simbólica do rei do carnaval, geralmente um homem gordo ou um boneco que representava a gula e os vícios. Ele era queimado na terça-feira gorda, limpando simbolicamente a comunidade dos pecados para a quarta-feira de cinzas. Em Veneza, desde 1094, o carnaval se tornou uma ferramenta de hipocrisia social. A utilização de máscaras permitia anonimato total, permitindo que nobres e padres frequentassem bordéis e jogos sem manchar sua honra. No século XVIII, era legal usar máscara até 6 meses por ano, tanto que leis foram criadas para proibir seu uso em conventos. O carnaval existe desde a antiguidade, através das comemorações do fim do inverno na Babilônia e na Roma Antiga, mas com um propósito totalmente diferente do que a Igreja Católica lhe deu séculos depois. A Igreja Católica adaptou a festa para marcar o adeus à carne antes dos 40 dias de jejum, usando o excesso como válvula de escape dos pecados. O carnaval é uma festa antiga e que vem de uma região indo-europeia ou oriente europeia. A Europa, na verdade, amplificou, piorou, e a Igreja Católica adotou como um processo na tentativa de santificar o povo europeu, que era um povo extremamente... o satanismo, como nós conhecemos, vem da Europa. Então o que acontece? Já na Babilônia, na Grécia, em Roma, já havia esse tipo de festejo. Só que esse festejo trazia o quê? Vinho, ou seja, bebida alcoólica, danças e sexo. Violências, estupro, né? Com mulheres, com homens. Na Grécia e em Roma foi conhecido como Bacanal, a festa do Baco. Ok? E aí o que ocorre? O carnaval passou a ser um festival da carne, um festival de festejo, porque o inverno acabou, alguns povos, porque o inverno acabou, o equinócio de inverno acaba, vem aí as festas, né? Baco, Dionísio, isso. E aí é onde há essas festas roladas há muitas... Hoje, na modernidade veio a droga, cocaína, maconha, álcool. E a Igreja Católica adotou isso na Europa para poder criar um calendário religioso. Então, a quaresma, ou quarentena, é justamente o que vem concomitante ao carnevale, à festa da carne. Então, essa festa não é bíblica, essa festa não tem a ver com o povo de Deus. As festas de Deus são as festas judaicas, são as festas... É engraçado que tem igreja que não gosta de festa judaica, reclama das festas judaicas, que estão tentando judaizar a igreja, mas coloca a igreja para pular carnaval com a desculpa de evangelizar. Vai evangelizar. Tá bom, vou fazer o seguinte, pede a Deus para você morrer, ir para o inferno, evangeliza o inferno. Só que alguém já fez isso na tua frente. O nome dele foi Jesus. Tá? Foi ao inferno, pregou os mortos em cadeia e voltou, não ficou por lá. Então esse papo de que vai para o carnaval. Primeiro, o carnaval não é um local para que você esteja. Outra coisa, no Brasil em particular, o carnaval está no mundo todo. Aí tem o carnaval veneziano, você tem um carnaval francês, você tem um carnaval português, você tem um carnaval... E o carnaval brasileiro é o mais famoso, que é também o mais endemoniado. E você vai entender por quê. Olha aqui por quê. Macumba é o termo usado pela negritude como sinônimo do batuque.
Então, se tem uma macumba ali naquele terreno, tá tendo um batuque. Isso sistematizado é o candomblé e a umbanda. Então, a escola de samba, ela é filha, ela é produto, ela é tributária do batuque. Então, escola de samba é macumba. E acabou. Qual é a importância de 2025? O que é que este modelo que vai privilegiar concentração, desfile e dispersão, por que isso é importante para o sambista, para os mais velhos? O fundamento da escola de samba diz que, ao dobrar, a escola é bloqueada pelo primeiro portão. Então, ali, aquela concentração energética de não ter começado o desfile, ali é o início da gira. Os mais velhos dizem pra gente que ali começa o ponto, ali começa a cantar os mortos. Aqueles autores daqueles sambas da história, eles vão voltar e vão se manifestar. Eu já fiz esse vídeo ano passado, tô retornando, eu avisei. Gente, ali começa, na concentração, o esquenta. E eu não tô aqui falando mal da religião de ninguém, cada um com a sua religião. Mas vamos lá. O carnaval não veio da África, a África nunca teve carnaval. A África é um continente, assim como a América do Sul e a América Central, subdesenvolvido. Por que foi tomado principalmente a África Setentrional e a África do Sul? Pelos ingleses, pelos alemães, pelos portugueses. Por quê? Porque é um povo de baixa tecnologia. Né? Um povo que lutava com flecha e com lança, enquanto os europeus já utilizavam-se de arma de fogo, canhão, navios. O pessoal andava de jangada e canoinha, enquanto os europeus já estavam com barcos a velas, com leme, com uma série de coisas. Então vamos entender. O carnaval nunca veio da África, mas no Brasil tornou-se africano. Porque o carnaval, ele veio com músicas europeias. As músicas europeias, elas são trabalhadas com o quê? Com instrumentos de corda, com saltério, né? Que veio do Oriente. E com a invasão maometana, muitos instrumentos que vieram do Oriente entraram na Europa. Mas o cavaquinho, o bandolim, o violão, a viola, e sim, o pandeiro já existia, um pandeiro com couro esticado, não um pandeiro vazio, nem esse pandeiro que a gente conhece agora de material sintético. Então o carnaval na Europa, ele não era não era. O carnaval na Europa era... Quem já ouviu música barroca, quem conhece um pouquinho de música clássica, existiam músicas rococó, barroca, antigas, 1600, 1700, 1400, que elas eram usadas para as danças fidalgas, que ao mesmo tempo serviam para festejos e banquetes que duravam dias e dias ali nos palácios. E ali ocorriam os adultérios, ocorriam as iniciações dos febos, né, os meninos que iriam ser iniciados por homens que gostavam de meninos, as meninas virgens. Então, tudo isso acontecia nesse ambiente satânico. Então, as festas das músicas europeias não tinham nada a ver com isso aqui. Aqui é... Aqui é totalmente africano. Aqui é diferente. Na Europa era... o espacato ali do violino, o destaque do bandolim, do cravo, um cravo muito usado. Então era assim que as festas funcionavam na Europa. A África é a terra do batuque, tumbadora. A palavra macumba, macumbeiro é o cara que toca, é o ogã. Tá? O ogã é aquele cara que fica naquela turma, são os levitas do candomblé e da umbanda. Então o macumbeiro era o cara que tocava na tumbadora, aquele instrumento grandão, tá? É um instrumento africano, literalmente africano. Chegando no Brasil, os escravos trouxeram suas culturas, é claro. E eu não vou aqui demonizar a cultura de um povo.
os africanos trouxeram seus cantos. Os africanos trouxeram. Só que, quando falamos de África, é como você falar na América Latina, achar que todo mundo é igual. Argentino é diferente, brasileiro é diferente, venezuelano é diferente, chileno é diferente, uruguaio é diferente do paraguaio. É interessante, se você conhecer um paraguaio e uruguaio, tu vai ver que o uruguaio e o argentino são mais branquinhos, os paraguaios lembrando um pouco dos índios, que nós tínhamos as tribos no sul, e ao norte, mais vermelhos ainda, como os nossos aqui de Manaus, de Belém, do Pará. Ok? Então, o que acontece? O pessoal que está na África, nem todos os povos eram iguais. Por quê? Você teve negros ou africanos, vamos falar de africanos, não de cor de pele, nem de raça. Africanos que foram para os Estados Unidos. Mas quais africanos foram para os Estados Unidos e quais africanos vieram para o Brasil? Vamos entender que os africanos que foram para os Estados Unidos foram africanos do norte que eram islamizados, estavam islamizados. A cultura do Islã você pode não gostar, mas o Islã, quando atingiu a Europa, a África do Norte, ele mudou durante séculos. Mudou durante séculos a forma, a religião e a cultura do africano do norte. Enquanto o africano do centro setentrional, e tu tem bantos, sudaneses e iorubás, essa turma continuava no batuque. Os que vieram para o Brasil justamente foi a turma do batuque. Quem foi para os Estados Unidos, os que foram escravizados para os Estados Unidos, foram aqueles que vieram de uma cultura mais oriental, onde sofreu a influência justamente da religião maometana, né? Então, o que aconteceu? Por que a cultura negra nos Estados Unidos deu para o gospel? Amazing Grace. Coisa negra. Holy, holy, hallelujah. Aí tu vai ver que os grandes corais gospel, as church, né? Black, a negro church, ou seja, as igrejas de negros, as igrejas, eles se converteram, mas a cultura deles saindo do estilo de uma questão maometana, vamos colocar assim, cultura maometana de Maomé para a cristã, foi muito mais fácil. Então, quando você tirou o africano, né, do islamismo para o cristianismo anglo-saxônico americano, nasceu outra culturalidade, veio os instrumentos europeus, que vieram, muitos deles, do Oriente Próximo, do Oriente Médio, com os árabes. Então, esses negros do norte, eles tinham um processo cultural, musical, que os levou a justamente cantar ou buscar, e eles transformaram a música norte-americana, o blues, o rock, o jazz. Tudo isso vem do negro. Tudo isso veio do povo negro norte-americano. Da América Central para a América do Sul, os negros que vieram foram os negros tribais, menos evoluídos socioculturalmente, ainda muito tribais. Ainda tem essa questão. Você vê que é um cântico diferente. Esse cântico fininho que pega aqui na guturalidade da garganta, que quase que dá uma esganadura que as mulheres fazem. Aí você tem que estudar um pouquinho de música na faculdade para você entender essa questão de toda a música dos povos. Mas você vai entender que chega assim, ó, quando você canta lá na África, os cantos, os pontos de macumba, os pontos de candomblé e umbanda, eles vêm de origem africana, setentrional e sul. Esse está no meio. Lá no final... Então, você vai ver que há nas regiões formas de expressão de canto. E ele é totalmente tribal. Quando chega no norte, por ter uma forma de culto do Islã
e que trazia alguma culturalidade mais arranjada, porque as religiões organizadas são menos barulhentas, elas são mais concentradas e são mais organizadas. Sim, tem isso dentro da igreja. Mais organizadas. Então, o que elas acontecem? Isso tem no judaísmo, isso tem também no islamismo. Aí, se você pensar na Europa, do pessoal que veio dos cruzados, trouxeram músicas, o pessoal da cruzada trouxe música para a Europa e infundiu. Tam tam tararam tam 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 tararam tam tam tam. Tom menor, você vai ver isso entre os russos. Pa 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 tam tarapam tam tam tam, entre os judeus, né? Você vai ver os prussianos tam 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 tam. OK? Aula rapidinho aqui sobre música mundial. Os africanos continuaram com o quê? Por não terem. Gente, entendo o que eu vou falar aqui, eu não estou de forma alguma menosprezando, não estou aqui de forma alguma, eu estou só falando de história. Como tinha menos capacidade de criar instrumentos harmônicos ou instrumentos de harmonia de cordas, eles trabalhavam mais com a natureza o quê? Tornaram-se especialistas em percussão, instrumentos de percussão. Ok? Capoeira. É o quê? É uma vara que se torce, uma corda e o coco seco. Oh, capoeira, yeah, capoeira. Eu vim de lá pequenininho, capoeira, eu vim de lá pequenininho. Então, essa coisa é negra, é africana setentrional, ok? Que entrou no Brasil, na Bahia, no Rio de Janeiro principalmente. A capital do Brasil, a capital, né? A base do Império, a sede do Império, a capital sempre foi aqui no Rio, e é onde tem as duas maiores colônias de escravos, depois alforriados, que é Bahia e Rio de Janeiro, onde tem mais negros no Brasil, e é o lugar que tem mais negros depois da África, é o Brasil. Então, o que aconteceu? O carnaval daqui, ele veio com uma cultura europeia por Dom João VI, ok? Aquele carnaval europeu, da máscara, da cera, da peruca, apesar do Rio de Janeiro fazer muito calor e tal. O que acontece? Os negros criaram o seu próprio carnaval. Como era o seu próprio carnaval? Trouxeram o surdão, transformaram o atabaque no surdão. O chorinho veio de Portugal. Né? O chorinho veio de Portugal. As músicas melodiosas ou melódicas com cavaquinho, com banjo, com violão, com flauta transversa, essas pichinguinhas, meu coração, não sei porquê, pandeiro, nasce feliz, quando te ver, e os meus olhos. Então eles fizeram o quê? Começaram a migrar a musicalidade europeia, o chorinho, o samba raiz do mulato. Então, eles começaram aquelas músicas do Pixinguinha, as músicas antigas. Até os anos 80, você tinha um samba brasileiro, totalmente original, Fundo de Quintal, Almir Neto, Zeca Pagodinho e tal. Essa turma lá atrás, até os anos 80, veio o samba brasileiro, uma coisa do Brasil. O Brasil conseguiu misturar a África e a Europa e criou o samba brasileiro. Que era o samba brasileiro? Alcione chegou a cantar o samba brasileiro. Esse pessoal que criou clássicos do samba, tá? A Dona Irã Barbosa, esqueci lá o pessoal da Mangueira lá,
das escolas de samba. O que aconteceu? Essa velha guarda da Mangueira, da Portela, do Império Serrano, aqui do Rio de Janeiro, criou esse tipo de samba. Quer ver? Para vocês entenderem aqui, o samba enredo era sobre as mazelas, a continuidade. Gente, isso aqui é muito importante você entender, tá? Posso parecer uma resenha chata, resenha pastor. Quero que você entenda onde é que nós vamos chegar. Eu estou falando porque eu tenho 56 anos, então eu estou lá nos anos 80 lembrando, eu nasci da igreja, mas querendo ou não. Então, o carnaval, ele era mais expressão de uma questão cultural do povo oprimido, escravizado, assassinado. A verdade é essa. Não vamos entrar numa de nem ficar criando demônio em cima do povo que veio da África, não. E nem também ficar romantizando isso, não. Porque não é romântico, era um povo que sempre viveu na favela, em situações de marginalidade. Então a expressão que eles tinham era quando se unir entre eles, comer a feijoada, fazer seus pratos típicos, lembrar da África, lembrar os que foram nascendo no Brasil, não tem mais o que lembrar. O que nasceram no Brasil não tinha mais o que lembrar. Não tinha mais o que... Então, vamos viver. Eu nasci no Brasil, minha avó falou da África, meu avô, mas eu não sei mais o que é, meu filho não vai saber mais o que é. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos o que é as rodas de samba na favela. Quem viu o filme Mussum, dos Trapalhões, vai ver isso. Lá na favela, o pessoal, nos anos 50, 60, o ritmo era esse, gente. E os caras criavam letras. Ou aceleram o ritmo, ou diminuem. É o mesmo ritmo, só com fusa mínima, semínima, cocheia, semicocheia, vai embora. É só você aumentar meio, um quarto, oitavo, 16, 32, 64. Aí você que vai dizer o que você vai fazer com essa música, com esse ritmo. Ok? E aí o que acontece? O samba, ele era o de animado, porque o pessoal lá no Nordeste, aqui no Rio, queria sambar, né? Olê, mulher rendeira. Aí é mais nordestino, mas tem o quê? A zabumba. E o triângulo. Olê, mulher renda. Olê, mulher renda. Eu te ensino a fazer renda. Acordeão. Não, europeu. E tu me ensina. E vai embora. Ok. Quando chegou o carnaval no Brasil, o que acontece é que esse carnaval agora, ele é brasileiro, só que nós temos o quê? O que veio da África diferente dos Estados Unidos? A religião que não tem lá, entenda, lá na África não tem candomblé. Lá na África não tem macumba, candomblé, umbanda. E a palavra quimbanda também de lá veio diferente. Essas religiões foram criadas pelos descendentes de negros no Brasil. Inclusive, a Umbanda foi criada por brancos, a tentativa de mistura de catolicismo, espiritismo e o culto africano. Ok? O que acontece aqui? A consulta dos ancestrais, a percepção, recepção de orixás, caboclos, guias, águas, florestas, não vão entrar... Estou sendo técnico, não vou entrar em questões pessoais como cristãos, tá bom? A gente não entrar nessa linha. Daqui a pouco a gente entra lá. E o que acontece? Quando vieram para cá, a forma do negro, a forma dessa raça que veio de lá escravizada, de poder se apresentar na sociedade, uma delas era o carnaval, porque havia o desfile da cultura, certo? Da musicalidade, da letra. E aí começou a criar as agremiações de escolas de samba. As agremiações de escola de samba, que de blocos passaram a ser coisas maiores, nos anos 70. E quando chega nos anos 80, o Leonel de Moura Brizola, governador do Rio de Janeiro, cria o sambódromo, um templo, o templo do samba. O que tem nessas manifestações de umbanda, candomblé, aqui no Brasil? Tem, obrigado, Jubi, tem as manifestações dos caboclos orixás, aí ó, e guias. Ok? Então, quando a pessoa está lá fazendo o seu canto, vou dar um exemplo. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja. Só que o nome é outro. Então, quando está fazendo esse canto, ele está fazendo o quê? Chamando, invocando a entidade.
O que fazem isso que ele acabou de falar aqui agora? O samba, essa mistura foi fácil acontecer. Porque quando você vê uma coisa que o pessoal zomba do samba no sentido da letra, né? Gente, isso são inflexões sem o uso idiomático, mas que, na verdade, são inflexões musicais que atraem espíritos. Eu faço aqui, mas blindado, tá, irmãos? Estou fazendo isso aqui blindado. Isso foi trazido, é trazido mesmo o verbo correto. Isso trago é outra coisa. Trago é de cigarro, trazido. Isso foi trazido como forma de manifestação e chamando os ancestrais. A Bíblia diz que aos mortos é dado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então, quem são esses ancestrais? Esses ancestrais vêm durante, foi o que ele acabou de falar agora, de canto. É o canto africano que você vai ouvir lá. Hoje a África, vou ser sincero, a maioria da África é cristã. Hoje a África é totalmente tomada, principalmente a do norte. É islâmica e cristã. Poucas partes mais interiores que tem bruxaria, o Zengbeto. O pessoal olha para a África e só vê macumbeiro, quimbandeiro. Não, irmão, não. Há uma parte da África que é extremamente mais Nigéria. Alguns lugares mais pesados. Agora, uma boa parte, Lagos, na Nigéria, foi tomado pelo Evangelho. Tá? Alguns lugares da África, Moçambique, tem universal para tudo quanto é lado, tudo bem. Em algumas partes de Uganda e outras partes, mas então vamos parar de achar que tudo lá só tem macumbeiro na África. Não, senhor, parou. Tem feitiçaria, tem muito feitiçaria, porque faz parte da cultura. Quando chega no Brasil, o que acontece nos anos 80? Nos anos 80, gente, o carnaval, por causa do Leonel de Moura Brizola, por causa das organizações Globo, se torna algo muito grande. Começa a trazer o olhar de todo mundo. Então, a Globo, os governos começaram a entender que era tempo do carnaval dar dinheiro para eles. Então, vamos começar a fazer essa questão toda. Já tinha um estandarte de ouro. Se lembra que a porta-bandeira, o mestre-sala, eram todos bem vestidos, bem compostos? Se lembra que a rainha da bateria também? Só que agora eles introduziram mesmo o que faltava introduzir do processo da religião foi introduzido. Então o carnaval deixou de ser aquela coisa, nesse palco iluminado, só da Lalá, Lalá Martini Babo. Só da Lalá, o pessoal estava homenageando, era muito poético, falava da vida de uma pessoa, falava da arte daquela pessoa, e o samba era muito bem, eu estou falando como músico, o samba era muito bem composto. Ele saía de um tom maior para um tom menor, saía do menor, fazia uma inversão em terça, em quinta, em nona. Gente, era uma coisa maravilhosa. O samba dos anos 80, eles eram muito bem compostos, tá? Você começava, poxa, que legal. O samba. Quando chegou nos anos 90 para cá, após Brizola, o samba realmente começou a se entregar ao culto africano, à macumba, ao candomblé, ao quimbanda e vambora. E aí você parou de ouvir sambas, enredos, história sobre uma pessoa, aquela coisa bonita de se ver nessa... Eu nunca fui, já fui como repórter fotográfico, eu era obrigado a ir. Só que hoje, irmãos, o carnaval é totalmente feitiçaria. Hoje é totalmente feitiçaria. Entenda? Já falei sobre a Aue, tá, Josiane? E o que acontece? O que ele fala aqui é uma realidade. Ele está falando do carnaval moderno. Então o que ele está dizendo aqui, ó, pra gente? Começa a cantar os mortos. Aqueles autores daqueles sambas da história, eles vão voltar e vão se manifestar ali naquele começo. Quando a porta-bandeira gira a sua bandeira ali, o vento vai buscar o ancestral falecido. Então, nesse momento, uma entidade chamada Exu dos Ventos
aqui foi chamado de Exu dos Ventos, fazer uma casta de Exus, eles vêm com a bandeira, com o canto. É isso que ele está falando, é disso que ele está falando. Aquela parte de esquenta. Vamos lá. Então essa parte do esquenta, ok? Isso aqui já é para chamar. E ela está girando, ela está fazendo a gira com a bandeira. Ela está fazendo a gira com a bandeira dela. Ela está chamando o Senhor dos Ventos. E o que acontece no carnaval que é pior é que quando o prefeito dá a chave para Mamon, simbolizado por um personagem, ele está abrindo a porta da cidade para demônios. Você vai ver isso daqui a pouco. Você está entendendo isso? Presta atenção aqui agora. Adora carnaval, mas eu, que sou bruxo e trabalho com diamonds, não tenho coragem de ir, porque eu sei o que acontece lá. Cada batida do atabaque, no samba, no pagode, no funk, é uma célula rítmica que invoca as entidades. Agora presta atenção no que eu vou te falar, porque isto, até nós macumbeiros temos medo. No carnaval é aberto um portal, mas não é um portal comum, é um portal onde espíritos ficam presos o ano inteiro, eles são soltos. Espíritos que não tinham permissão para andar entre nós e eles ficam livres nas ruas durante 3 dias. E nós que trabalhamos com essas entidades, todos os dias, nós não vamos. Porque esses espíritos nem nós controlamos. Mas você, crente, vai lá, de peito aberto, sem proteção nenhuma. E eu preciso te falar sobre uma coisa que ninguém tem coragem de dizer. Magia sexual é uma das magias mais poderosas que existem. E o que acontece no carnaval? Sexo em massa, bebida em massa, drogas, os corpos se esfregando, o suor se misturando. E isso é um ritual. O maior ritual de magia sexual do Brasil. E eu, que sou bruxo, faço pacto, trabalho com diamonds, eu não vou pro carnaval, eu não bebo, eu não fumo, eu sou casado e não tenho coragem de ir. Porque eu sei que aquele portal ele está aberto e eu sei que tem espíritos soltos que nem eu controlo. Eu sei o que aquela energia faz. Então da próxima vez que você que é evangélico for pro carnaval, grava isso na sua cabeça. Cada batida de atabaque é uma invocação. Cada beijo é magia sexual. Cada bebida é uma oferenda. Cada gota de suor misturada é um pacto. E você selou ele muito bem. Você não está curtindo, você está adorando. E quando você voltar para a igreja no domingo, as entidades que você invocou no carnaval vão voltar com você. Vão sentar no banco do seu lado, vão entrar na sua casa, vão tocar na sua família, porque você abriu uma porta, você deu permissão. E agora? Eles não vão embora. Bem-vindo ao nosso mundo, crente. Você adorou no carnaval e nem percebeu. Mas as entidades? Os espíritos perceberam. Entenda? Esse daqui, aquela bruxa... Aliás, os 3 que estão no hype do bruxo e mago é esse, Malagueta. Tem uma também que ela foi promoter, modelo, esqueci o nome dela. Tem 2 aí, uma que foi da Assembleia de Deus, dirigia culto. Esses 3 foram criados na igreja evangélica. Por que eles falam dessa forma para crente? Porque eles conhecem o outro lado. Eles conhecem o outro lado. Então eles sabem do que estão falando. Eles vieram de igreja evangélica, não sei o que aconteceu. Ana Lu, isso. Ana Lu, Malagueta e uma outra aí. Esses 3 foram criados em igrejas. Batista, Assembleia de Deus, foram criados. Eles sabem disso. Agora, olha aqui. Pode curtir o carnaval, pastor Davi? Essa é uma questão maravilhosa, porque o crente não só tem que curtir, na verdade o crente tem que estar em todos os lugares da sociedade para ser diferencial. A gente fala que nós fomos chamados para ser luz do mundo. Então estamos aqui no meio do carnaval para ser luz do mundo. Vem pra rua! Vamos curtir! Obrigada, bom carnaval para vocês aí. Obrigadão. Quem tá por lá acompanhando tudo, já no ritmo, já no clima, é minha xará, Paty Fazan. Oi, Paty, bom dia, parceira.
olha só, isso aqui é um bloco de crente. Por quê? Mas o pessoal quer ficar bem com a Globo, o pessoal quer ficar bem com o mundo, o pessoal quer ficar bem, cara, vai ficar bem com o inferno. Só isso que eu posso dizer, você está bem com o inferno, está bem na fita com Satanás e mal com Cristo, porque aí não é teu lugar, aí não é lugar de crente. Pra Jesus é bem melhor, galera! A gente tá aqui, Patrícia e Manuel, com a maior bateria de samba do mundo! Vocês têm noção que é isso? Ganhamos, né, galera? O Guinness Book, como a maior bateria, 1010 integrantes ritmistas ao mesmo tempo. Isso foi lá em São Paulo. E esse é o 4º ano que eles estão aqui no Rio de Janeiro. A bateria já tem mais de 17 anos de desfile. E eu tô aqui, ó, com o nosso pastor maravilhoso, Davi. Olha que gato. Pastor, conta aí pra nós. Esse ano, qual é o tema da bateria Batucada Abençoada? Então, nosso tema esse ano é Conte a Sua História. Nós estamos passando aí por um período depois do Covid, tantas coisas aconteceram, e estamos aqui para contar uma história de superação. E cada um que está aqui tem uma história linda de transformação, porque Cristo nos transformou. Então, estamos aqui para contar uma história, e a história é que a verdadeira alegria vem do Senhor Jesus. E no Rio de Janeiro é especial, né, pastor Davi? Muito especial, porque não podemos, né, esquecer que essa aqui é a cidade. No Rio de Janeiro é especial. Aqui é o pior. Aqui, Bahia. Aqui é o pior. Os pactos são feitos, remodelados, renovados. Aqui é especial mesmo. Da escola de samba, a Cidade do Samba, estamos aqui com a maior bateria do mundo para adorar o Senhor Jesus Cristo. Agora a pergunta que não quer calar, Patrícia, Manuel e Brasil. O crente pode curtir o carnaval, pastor Davi? Essa é uma questão maravilhosa, porque o crente não só tem que curtir, na verdade o crente tem que estar em todos os lugares da sociedade. Crente tem que curtir carnaval? O que vocês acham? Crente tem que curtir carnaval. Aí na vigília... Para ser diferencial, a gente fala que nós fomos chamados para ser luz do mundo. Então estamos aqui no meio do carnaval para ser luz do mundo. Vem pra rua! Vamos curtir! Obrigada, bom carnaval para vocês aí. Obrigadão. Hora carnaval. Mas eu, que sou bruxo e trabalho com Diamonds, não tenho coragem de ir, porque eu sei o que acontece lá. Cada batida do atabaque, no samba, no pagode, no funk, é uma célula rítmica que invoca as entidades. Agora presta atenção no que eu vou te falar, porque isto, até nós macumbeiros temos medo. No carnaval é aberto um portal, mas não é um portal comum, é um portal onde espíritos ficam presos o ano inteiro, eles são soltos. Espíritos que não tinham permissão para andar entre nós, e eles ficam livres nas ruas durante 3 dias. Então, é sobre isso, gente. Os demônios estão lá fora, a gente tem que estar na igreja orando, ou retirados, de 2 1. Ou a gente está retirado, agora, retirados para adorar a Deus, porque fazer carnaval particular também retiro, peraí, tem igreja também que diz que vai fazer retiro, chega lá, todo mundo na piscina com aquela roupinha, todo mundo comendo e bebendo o dia todo, já vi retiro fazer churrasco. É retiro espiritual. Eu sempre falei assim, quando eu cheguei em São Paulo é acampamento, acampamento, acampamento. Aí eu falei, opa, então aqui não é retiro. Retiro é uma coisa, acampamento é outra. Então a igreja tem que saber distinguir se ela faz acampamento ou retiro. Ok? Você tem que saber se você faz retiro ou se... Porque tem igreja que leva o carnaval para o seu acampamento. E faz concurso de fantasia. E se fantasia disso, tem concurso com notas e tudo. Ou seja, o crente, ele não entende que ele saiu do mundo, ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de sermos santos e culpáveis e irrepreensíveis para a glória de Deus. Mas ele quer continuar pulando carnaval, ele quer continuar, ele quer o bloquinho, ele quer o clube de carnaval, só que ele faz o clube de carnaval para crente. E aí ele faz acampamento e diz que foi retiro. Não foi retiro espiritual, foi acampamento de carnaval. São 2 coisas. Eu, na minha igreja, quando eu faço, eu quero fazer retiro espiritual. Acampamento de carnaval é outra coisa.
Não tem que evangelizar. O cara acabou de falar, o local tá cheio de demônio. Olha aqui, vou de novo. Vamos evangelizar? Vou botar aqui de novo. Agora presta atenção no que eu vou te falar, porque isso do atabaque, no samba, no pagode, no funk, é uma célula rítmica que invoca as entidades. Agora presta atenção no que eu vou te falar, porque isto, até nós macumbeiros temos medo. No carnaval é aberto um portal, mas não é um portal comum, é um portal onde espíritos ficam presos o ano inteiro, eles são soltos. Espíritos que não tinham permissão para andar entre nós e eles ficam livres nas ruas durante 3 dias. Que eu vou evangelizar aí, meu filho? Como eu vou evangelizar nesse lugar, gente? Uma coisa é Deus me falar, Maurício, vai em tal lugar buscar o fulano. Aí é uma voz direcionada, algo profético para eu resgatar lá no inferno. Aí é diferente. É Deus que mandou, o Senhor faz, ele dá ordem, ele dá autoridade, ele te blinda, ele vai... Ok. Agora, fica os 4, 5 dias aí no carnaval. Não mesmo. Se eu for direcionado por Deus, fala, entra no baile ali, gala gay, não sei o quê, vai lá e procura fulano, eu vou te mostrar quem é, vai lá e tira ele de lá. Meu irmão, Deus mandou, tá mandado. Quando Deus fala, até o demônio, até Satanás tem que obedecer. Agora, é diferente. Pastor que abençoa carnaval é um crentino. Igual o outro também que está no meio lá de um outro que apareceu. Eu sou pastor vestido de filhos de Gandhi. É pastor nada, rapaz. Olha, a palavra de Deus diz que nesses últimos dias, Jesus avisou, Paulo avisou a Timóteo, nesses últimos dias haveriam muitos falsos profetas, falsos pastores. Uma das coisas que aconteceria no final é justamente a heresia, a apostasia. Esses caras que abençoam carnaval, esses caras que amaldiçoam os crentes para abençoar carnaval, esses irmãos e irmãs, que não são meus irmãos, não. Meus irmãos e minhas irmãs são filhos do mesmo pai que eu tenho, Pai Celestial, o Pai das Luzes. Então o que acontece? Esses pastores, profetas, não tem nada a ver com política, esquece política, ninguém está falando de política aqui não. Esses mesmos irmãos e irmãs que aparecem abençoando o carnaval, se vestindo de filhos de Gandhi, dizendo que é pastor, não é, igual aquele pastor que é do PSOL, não é pastor, não é, pelos frutos conhecereis. Eu não odeio ninguém, eu oro por qualquer um que precisar de oração, tiver que ministrar libertação, ministro, abraço qualquer causa, estou pronto para levar o evangelho a qualquer criatura. Porém, o meu espaço chama-se templo, igreja, congregação, não é Marquês de Sapucaí. O Deus não me deu a rua. As pessoas estão confundindo evangelismo com cristianismo. O cristianismo me leva ao evangelismo, mas nem todo evangelismo me leva ao cristianismo. Cuidado! O evangelismo é uma ferramenta de anunciação. Evangelismo não é vida cristã. Evangelismo não é vida cristã. Vida cristã é o ano todo. Eu posso evangelizar muitos e me perder. Paulo fala isso, porque eu esmurro a minha carne, reduzindo a servidão, para que não venha eu cair naquilo que eu ensino. E após ter salvado muitos, eu mesmo me achar reprovado. Então, evangelismo não é cristianismo. Tem gente se escondendo atrás de evangelismo, mas não são cristãos. Não são. O cristianismo se faz o ano todo com vida santa, com vida de testemunho, com vida eclesiástica, com vida no lar, com vida em família, com vida no trabalho, com testemunho na sociedade, na escola, em tudo quanto é lugar. Pelo amor de Deus, o meu local é o templo. É a congregação, é o prédio que nós consagramos para adorar a Deus. Ali é o meu local. Sambódromo não é meu local. Sapucaí não é meu local. Clube não é meu local. Escola de samba não é meu local. A rua não é meu local. Não, mas temos autoridade. Se Deus mandar, eu vou no inferno. Se Deus mandar, Ele manda abrir as portas do inferno, eu vou lá. Se Deus mandar. Agora, se Deus não mandar, irmão, fica onde Deus te plantou. Deus nos deu templos, Deus nos deu congregações, Deus nos deu local para reunir os santos.
O candomblé tem sua casa, tem seu terreiro, a Umbanda tem seu terreiro, a Quimbanda tem seu terreiro, o Espiritismo tem seu centro. Por que que nós queremos nos... Quem diz que estamos prontos, preparados e somos melhores para entrar em qualquer lugar? Cuidado. Tá cheio de uma pastorada aí que flerta com Satanás, que flerta com o errado, que está apoiando pauta de aborto, homossexualidade, está apoiando pauta de... nós temos liberdade de religião, mas peraí, já há leis para isso, todo mundo tem liberdade, o Estado é laico, todos aqui têm liberdade de expressão e de religião, ninguém tem que ir contra ninguém, eu não tenho que lutar contra... O cara tá fazendo a macumba ali, meu irmão, o problema é dele, a religião dele, não se meta, tá prejudicando você? Tem medo de macumba? Então você precisa melhorar a tua vida com Deus. Agora, meu irmão, o problema é dele. A prefeitura que vai fazer aquilo ali, não é você não. Eu não gosto, acho sujo, imundo botar as coisas na esquina. É horrível. Tem outras maneiras de você adorar o seu Deus, a sua religião, mas não precisa fazer isso. Ok? Assim também como crente também tem que fazer barulho na cabeça dos outros. Crente não tem que fazer vigília meia-noite com som acima de 80 decibel. Também tem isso, tá? Vamos lá. Então entenda uma coisa. O meu lugar de fala, o meu lugar de adoração, o meu lugar de viver é a igreja, não é Sapucaí. Então vamos parar com esse negócio? Vamos parar com esse negócio? Querer se meter em coisas que não tem a ver contigo? E a gente não vê que estamos vivendo tempos difíceis, onde eles estão sendo mais astutos, estão sendo muito mais prudentes que nós. Está na cara que o San La Muerte, festas que tem no México, aqui na Venezuela, Colômbia, pelo amor de Deus. Aí você vê cantores, resenha... Pô, gente, vamos lá. Próxima resenha, Santo e Profano. Vamos falar dos nomes. De quem canta, quem vai para palco, quem canta em prefeitura. Valeu? Quanto eles ganham, quanto foi que aconteceu. Fechou? Próxima resenha, sexta-feira. Nossa resenha vai ser o Santo e o Profano, a heresia e o escândalo. Tá bom? Resenha dos parceiros, vou dar nomes. Quanto ganharam para ir para a prefeitura? Quanto eles ganham para ir na prefeitura? Já foi época que ganhavam 30 mil, mas aí acharam muito pouco. Agora é 150. Quando chega agora a campanha eleitoral, eles até esfregam as mãos. Opa, falo mal da Lei Rouanet, mas tem banda de crente, cantor crente, que vai cantar nas prefeituras aí para as campanhas de governo e prefeito, que ganha 150, 200 mil para cantar 1 hora. E gente que você gosta, a gente não, é homem de Deus, é mulher de Deus. Se é homem de Deus, é mulher de Deus. Uma vez fui convidado a pregar na prefeitura de Mariana. Meu pai era o líder do EREM. Aí o pastor falou assim, isso já tem muitos anos, tá, irmão? Deixando bem claro, isso tem muitos, foi em 2004, 2005. 2004, 2005, Mariana, Minas Gerais. Vou falar de mim eu posso falar. E na época, me convidaram para pregar em praça pública, 30 mil pessoas. E eu falei, eu vou. E quando o rapaz falou assim, e quanto é que o senhor cobra o cachê? Eu falei, eu não cobro nada não, querido, eu só pago a minha passagem, nem hospedagem precisa, que meu pai é daí, você sabe que meu pai é o pastor, é o reverendo Onofre, né? Ele disse, sim, eu tô sabendo. Então, não precisa, porque eu fiquei preocupado com o nome do meu pai. Eu falei, não vou cobrar, não, mas eu tenho que fazer, eu preciso colocar um dinheiro na sua conta, a prefeitura repassa para isso. Eu falei, tudo bem. Eu falei, quanto é que os outros cobraram? Aí falei, não vou falar o nome agora. Quanto é que o fulano cobrou, a cantora fulana cobrou? Eu falei assim, o pregador fulano cobrou 2005. O pregador fulano cobrou 15 mil para ele, mais um, e o hotel. A cantora fulana também vai tirar 20 mil. E a banda tal, tudo do Rio de Janeiro, excetuando o pregador. E a banda tal, que vem completa, cobrou 25 mil. 2005. Aí eu falei, o quê? Meu irmão, 2005, 25 mil? Eu falei, que isso? Equivaleria hoje a 100 e poucos mil reais. Aí eu falei assim, não, irmão, pelo amor de Deus, não. Eu falei assim, pô, se for assim, eu não vou pregar, não. Ele falou, não, mas o seu nome foi eleito aqui, todo mundo quer que você venha, tal.
Meu nome estava hypado lá no Facebook. Não, mas o pessoal indicou, você foi muito indicado. Até teu pai ficou meio assim, né? Porque, não, gente, é meu filho, vamos dizer que está vindo porque é meu filho. E o pessoal, não, pastor, para com isso, nós vamos trazer porque ele realmente prega. Tá, beleza. Aí, no final, irmão, cheguei, sabe a quanto? Um cobrou 15, outro 20, 25. Cheguei a 5 mil. E sabe o que eu fiz? Metade desse dinheiro eu doei para a igreja. Eu achei tanto dinheiro, 5 mil, achei tanto dinheiro para mim, 5 mil, que eu falei, pai, eu vou pegar metade desses 5 mil, quando eles vierem me pagar, eu vou repassar aí para o senhor fazer a obra lá na igreja. Foi o que eu fiz, na época. E nem eles entenderam, eu acho que ficaram até com raiva de mim, porque eles acharam que eu tinha que cobrar mais, porque eles ganham em cima disso, né? Então eu achei muito caro 5 mil para mim. E depois fui saber que... Depois não, eles falaram que o fulano cobrou 15, a outra cobrou 20, a outra cobrou 25. E eu, dos meus 5 mil, eu dividi metade, porque eu já achava muito dinheiro naquela época. Eu dividi com a igreja, para a igreja poder fazer uma obra que estava precisando fazer. Eu não sou bonzinho, não sou legalzinho, sou maneirinho, não. Só que eu não estava habituado a isso. Então, é assim que funciona o mundo gospel. De lá para cá, e aí tem a galera da igreja tal, que o cara só sobe no altar, ou no palanque, por 120 mil. O outro só sobe por 80. E todo mundo aqui, ai, porque fulano canta muito, uma bênção, uma unção. A unção da grana, a unção do plim, plim, a unção dos 70 mil, a unção dos 80 mil, a unção dos 120 mil reais, a unção dos 150 mil. Eu não sei se a Ivete Sangalo e a Cláudia Leite estão erradas em cobrar 300. Os clientes cobram 100, 150, 120. Então, sexta-feira que vem a gente fala sobre isso, tá bom? Dou nome, vou dar o nome de todo mundo. Pode deixar que eu não vou deixar o nome de ninguém de fora. Eu vou dizer quanto eles ganham, quanto é. Fique em paz. Eu vou cantar igual o canarinho. Pode deixar que vai cantar. A minha delação vai ser muito mais que premiada. Eu vou dar o nome de todo mundo. Quanto ganha, em que prefeitura foi, quanto é. Eu lido com os pastores no Brasil todo, converso com todos eles. Eles me contam, eles falam para mim, pô, fulano veio aqui, me cobrou 100, eu fiquei escandalizado. O problema é seu, quem mandou tu convidar? Pô, fizemos aqui coisa para ele tomar café, não quis nada, foi pro hotel, quero ir pro hotel, quero jantar no hotel. Chegou lá na hora de pagar a conta no hotel, tinha mais de R$1.000 para pagar só de comida. Sendo que a igreja preparou um buffet para ele e para a banda. Olharam ali, viram as uvas, comeram um negocinho e foram pro hotel. Chegou no hotel, gastaram mais de R$1.000 com janta. Falei, é isso que eles querem, luxo, dinheiro. E vocês são trouxas, idiotas que dão. Eu sou do tempo, sabe o que acontece? Vamos chamar de dinossauro. Osés de Paula pegava caixa de disco. Sabe caixa de tomate, aquela vermelha, laranja, do Ceasa? Cara de terno e gravata na igreja. Que botava... Tinha playback de fita, né? Eles pegavam playback de fita, levava fita. E aí o cara chegava lá na igreja de terno, um calorão. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Que coisa linda, rapaz. O cara vinha lá com caixa de disco. Aí vinha as bandas, Vencedores por Cristo. Aí, um caminhãozinho lotado de equipamento. Os próprios músicos desmontavam tudo. Os próprios músicos entravam na igreja, desmontavam logos, todo mundo chegava lá, montava, chegava 4 horas antes na igreja, igreja pequena, igreja de 100 e poucos membros, de 200 membros. Todos eles chegavam lá, desmontavam tudo, montavam tudo, botavam o pessoal do som, ligava aquela cabaiada toda, cabo para tudo quanto é lado, ensaiavam, iam tomar banho correndo, tomavam café e voltavam para a noite, para o culto. Entenda, equipe de 10, 12 pessoas. A igreja se mobilizava para levar os irmãos para tomar banho em casa, para trocar de roupa, passar roupa na igreja. Olha como é que era. Aí de noite, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Sabe? Aí você chegava logo lá, ao sentir o mundo ao meu redor. Músicas evangelísticas de adoração. Os caras chegavam com banda, com equipe. Sabe? Vinha tudo para montar com chuva. O pastor dava uma oferta quando podia dar e dava o da gasolina. Dava o da gasolina. Ninguém sai de cara feia da igreja, não.
Ninguém saía emburrado da igreja, não. Ninguém saía amaldiçoando o templo, não. Hoje em dia o cara ganha 30 mil, vai fazer escândalo na internet. Ficou de me pagar! Entendeu, irmão? Vim me explicar aqui agora. Porque o pastor faltou com a palavra. O homem de Deus tem que ter palavra. Ele não me pagou meus 30 mil. Eu, caramba, velho. O cara tá na internet sujando, aí vem o pastor. Não, porque ele é um canalha. Ele chegou aqui, cantou 3 hinos. O canalha é você, pastor. Tirou 30 mil da igreja para dar para ele. Ele é outro canalha. É um ganancioso e você é outro canalha, pastor. Qual é a sua intenção em dar 30 mil para um vagabundo desse cantar na tua igreja? Por que esse vagabundo não vai trabalhar? Por que esse vagabundo não vai para a universidade? Por que esse vagabundo não vai estudar? Por que esse vagabundo não vai ser maestro? Não vai ser músico de orquestra? Por que esse vagabundo quer viver de 30 mil reais com banda? Para vir igual artista de óculos escuro de noite, com roupa de marca, com tênis caro. Não pode falar dos queridinhos. O sistema tem seus protegidinhos da igreja. Você sabia disso? Não é só no STF, não. Não pode. Ó, na resenha eu falo, não pode falar de AB. Não pode falar de TR. Não pode falar AB, TR. Não pode falar de FB. Não pode. Se você falar dos queridinhos que a Globo já elegeu, falou, ó, esses aqui é nosso. Não pode falar. Se você começar a falar aqui, ele já dá aquela travinha, tipo assim, ó, é um aviso. Ou, cala a boca, tá falando demais. Cala a boca, tá falando muito aí, irmão. Você acha justo alguém vir cantar na tua igreja por 1 hora, 1 hora e meia, levar 30 mil reais? Qual é o problema? Qual a diferença? Para mim, o que é a diferença disso para a Lei Rouanet? Olha só, eles podem... A palavra de Deus diz assim, quem vive do altar, que coma do altar. Mas, pô, 30 mil, irmão, para cantar uma noite... Passagem de avião, hotel, a banda toda. Você sabe quanto é que um músico, em média, ganha para cantar uma noite? Eu não sei hoje, mas um músico profissional, isso aí é a tabela do sindicato. Um músico hoje deve estar levando uma média de 400 a 500 reais por dia, por show ou por apresentação. Se você tem 5 músicos na sua banda, são 2.500. Ok. Se você tem 2 pessoas na equipe de som, que vai ganhar 300, 350, são mais 700, 3.200. Vamos supor que você gaste 4 mil com equipe, banda e equipe. 4 mil reais eu gasto com a minha banda, para movimentar minha banda. Mas a igreja está pagando o hotel, o almoço, o café e a passagem de avião. Então vai colocar aqui mais uns 6 mil. Minimamente 6 a 8 mil. Tá? Então a igreja já botou 10 mil só para locomover você com a banda. E a sua oferta fica em média de 15 mil. Porque você é o artista. Então o que acontece? Você vai levar para você uma média aí de 20, no final você vai cobrar da igreja de 20 a 25 mil. Não são todos, tem gente que vem na igreja no amor. Batista Nova Jerusalém, não tem o que falar do pastor Samuel. Grupo Logos, Paulo César, não tem o que falar. Batista Atitude aqui, os meninos aqui não tem o que falar. O que eles cobram, para mim, é o justo. Com banda, com equipamento de som, é o justo. Não achei nada absurdo. Ok? Então, vamos lá. Então, essa turma que eu acabei de falar agora, eu tenho testemunho de que eles são, pastor, é X, assim, valor que qualquer igreja pode dar, qualquer igreja pode ofertar.
É só fazer uma campanhazinha da igreja. Você quer ser ministrado por... Tá, ok. Pastores, pessoas que pregam bem, que são usados por Deus. Pastor, paga só a minha passagem, minha e da minha esposa, como fazem comigo. Pô, pastor, paga a passagem minha e da minha esposa, hotel baratinho. Rapaz, eu acho justo. Você vai lá. O Paulo César ficou na minha casa com a esposa dele. Veio, ficou, dormiu na minha casa. Então, há uma turma que realmente trabalha ali, vive do altar, é uma turma que, sabe, vive mesmo, tá ali, servo, come o que você der. Agora, tem uma turma, irmão, que é artista. Pregador, artista. Tem pregador que vai pro hotel e vai beber uísque. Tem pregador que vai pro hotel e vai ter encontro com garota de programa. Tem cantor que vai para outra cidade, aproveita. E quem conta isso é o concierge, são os gerentes do hotel dizendo, o cantor fulano da igreja lá de vocês. Então, um pastor amigo meu de Santos falou que uma vez chamou um pregador, o cara fez chover dentro da igreja. E aí, deu meia-noite, o genro dele foi comprar um lanche no Habib's com a esposa, num carro filmado, e o pregador estava na calçada, fumando cigarro e tomando uma cerveja. O genro do pastor ficou desesperado, ligou pro pastor, falou, por favor, vem aqui porque o pregador fulano tá fumando e bebendo. Ele falou, fica por aí que eu tô indo para aí agora, não deixa ele sair daí não. Tinha deixado ele no hotel. Quando o pastor chegou, pastor amigo meu da igreja de Santos, lá de uma igreja grande de Santos, chegou lá, o cara tava lá sentadão no meio fio, fumando cigarro, tomando uma breja. Quando ele viu o pastor, ele ficou mudo, a alma saiu e falou, cara, que isso? Eu abro o meu púlpito, rapaz, abro a minha congregação para você alimentar, e aí ele falou, pastor, você me perdoe, tô todo errado. Ele falou, pode pegar passagem, pega teu ônibus, volta para São Paulo, amanhã tu não vai pregar não. Eu não quero que você pregue na minha igreja mais, você manchou o púlpito da minha igreja. Aí ele falou, ele era da Assembleia de Deus, falou assim, mas no meu campo, no campo de onde eu sou, eu aprendi com meus líderes, todos eles bebem, fumam charuto e têm amantes. Mas não é só na Assembleia não, Quadrangular também, Presbiteriana também, Batista também. Tá? Os líderes grandões lá bebem uísque, vinho, fumam charutão e tem as menininhas que eles... Tem um pregador aí que todo mundo prega muito, ia lá para Camboriú, chegava aqui no Rio e ligava para a amante dele. Já falava no aeroporto, me espera aí que eu já vou aí. E a amante dele era cantora. E o cara, sexta-feira eu conto quem é. E o cara, AS, pregadorzão, AS. Aí negava, não tenho, não faço, não aconteço. Tá. Não, vinho, cerveja, uísque, o que viesse. Entendeu? Pregadorzão conhecidão, Camboriú, tudo quanto é lugar. Então, essa turma aí tem um até que teve filha aí, bastardo. Irmão, complicado. E aí o crente quer entrar aqui. O crente quer entrar aqui tudo errado. Preste atenção. Tá sombrio, o que você vai fazer aqui, meu irmão? Na tua cidade, você vai fazer o quê? Pelo amor de Deus, vai orar, vai se resguardar, vai assistir culto, vai cultuar o Senhor. É um momento de batalha espiritual. Esse momento aqui é um momento de batalha espiritual, você não tem noção. A batalha é grande nesse momento. A batalha é renhida nesse momento. Ou nós retomamos o nosso caminho ou nada feito, infelizmente, gente. Infelizmente. Por isso que teremos o nosso retiro lá na igreja, o retiro interno. Não é retiro de ficar, né, fora. Vamos ter culto sexta, amanhã vai ter culto, domingo vai ter culto, sábado vamos ficar o dia todo lá adorando, clamando, estudando a palavra, domingo e segunda de manhã. Teremos um tempo precioso na presença de Deus.
E nós precisamos. Gente, deixa o like, assine as notificações, seja parceiro nosso, participe das nossas resenhas privadas. Agora temos resenhas privadas por causa disso, entendeu? Eu não tenho como falar nomes aqui, eu vou ser processado. Começar a falar nome, lugar aqui, eu tô dando iniciais, porque ninguém pode me acusar disso. Eu falei, irmão, quantas pessoas têm nome AR, quantas pessoas têm nome FB, eu não citei nome de ninguém.